Há uma pergunta que me acompanha há muitos anos e, curiosamente, continua a surgir quase todos os dias nas sessões. Manuela, por que é que eu faço sempre a mesma coisa, mesmo quando sei que me faz sofrer? Talvez essa pergunta também já tenha surgido dentro de ti. Talvez tenhas prometido que desta vez ias reagir de forma diferente, que ias colocar limites, que não ias voltar a agradar para evitar conflitos, ou que não ias deixar que a ansiedade tomasse conta de ti. E, ainda assim, quando chega o momento, parece que alguma coisa acontece antes de conseguires escolher. Como se alguém carregasse num botão invisível e, de repente, estás novamente a fazer aquilo que jurastes que nunca mais farias. Se isto já aconteceu contigo, quero começar por dizer-te uma coisa muito importante. Talvez o problema nunca tenha sido falta de força, nem falta de vontade. Talvez apenas exista uma parte de ti que continua a acreditar que essa é a forma mais segura de viver. Se este é o primeiro sussurro que encontras, quero dar-te as boas-vindas. O meu nome é Manuela Flora, sou hipnoterapeuta clínica e transpessoal e acompanho mulheres que sentem que, apesar de continuarem a funcionar todos os dias, existe uma parte delas que ficou para trás. Acredito profundamente que a verdadeira transformação não acontece quando nos esforçamos mais. Acontece quando criamos um espaço seguro para escutar aquilo que o subconsciente nos tenta mostrar. E foi exatamente por isso que nasceram os sussurros do subconsciente. Um encontro semanal, um espaço de pausa, um regresso a ti. Se sentires que este tipo de conteúdos faz sentido para ti, convido-te a subscrever o canal e a ativar as notificações. Todas as segundas-feiras, às 13h30, partilho aqui um novo sussurro. E se em algum momento sentires que este episódio pode fazer bem a outra mulher, partilha-o também, pois na verdade nunca sabemos quando uma simples escuta pode ser o início de uma grande transformação. E hoje eu quero apenas convidar-te a fazeres uma pergunta diferente. E se aquilo que chamas de personalidade for, em muitos momentos, uma coleção de programas inconscientes que aprendeste para sobreviver? Talvez estejas a ouvir-me e a pensar: mas, Manuela, se eu sei que determinada reação me faz sofrer, por que é que continuo a repeti-la? Essa é uma das perguntas mais importantes que podemos fazer, porque durante muito tempo ensinaram-nos que bastava compreender, que bastava ganhar consciência, que bastava ter força de vontade. Mas, na prática, quantas vezes já percebeste exatamente aquilo que precisavas de mudar? E, mesmo assim, continuaste a fazer o mesmo. É aqui que entra uma parte de ti que raramente nos ensinam a conhecer, o teu subconsciente. E talvez possamos imaginá-lo de uma forma muito simples. Imagina que dentro de ti existe como uma biblioteca muito antiga. Uma biblioteca onde, desde o primeiro dia da tua vida, foram sendo guardadas experiências, emoções, aprendizagens e conclusões. Quando eras pequena, essa biblioteca começou a escrever frases sem que tu percebesses. Se eu me portar bem, gostam mais de mim. Se eu não incomodar, estou segura. Se eu cuidar de todos, ninguém me abandona. Se eu controlar tudo, nada de mal acontece. Tu não escolheste escrever essas frases. Elas foram sendo escritas à medida que ias tentando compreender o mundo. E o mais bonito é que todas elas nasceram com uma intenção: proteger-te. É por isso que eu gosto tanto de dizer uma frase que acompanha muito o meu trabalho.
O subconsciente nunca está contra ti. Ele está sempre a tentar cuidar de ti. Mesmo quando o faz de uma forma que hoje já não precisas. No meu trabalho, eu observo muitas mulheres que chegam às sessões profundamente zangadas consigo próprias. Dizem-me coisas como: eu não me compreendo. Por que é que eu volto sempre ao mesmo? Por que é que continuo a aceitar tão pouco? E, muitas vezes, aquilo que descobrimos juntas é profundamente libertador. Elas não estavam a sabotar-se. Estavam apenas a obedecer, sem saber, a programas que um dia fizeram sentido. Porque, imagina uma criança, uma menina que percebe, muito cedo, que sempre que é boazinha, ela recebe aprovação. E o subconsciente aprende. Ser boa mantém-me segura. Anos mais tarde, essa mesma menina torna-se mulher. E já não vive naquela realidade. Já não precisa daquela estratégia. Mas o subconsciente, ele não recebeu essa informação. Ele, de alguma forma, continua a acreditar que agradar é sinónimo de segurança. E por isso, ela diz sim, quando na verdade queria dizer não. Ela coloca sempre os outros em primeiro lugar. Ela sente dificuldade em colocar limites e acredita que esse é simplesmente o seu feitio, a sua forma de ser. Mas talvez não seja. Talvez seja apenas um programa. E sabes o que mais me emociona? É perceber que quando uma mulher compreende isto pela primeira vez, ela sente um grande alívio. Porque ela deixa de olhar para si como alguém estragada e começa a olhar para si com compaixão. Percebe que aquela parte que tanto a irritava, na verdade, passou anos a tentar protegê-la. Mesmo que já não soubesse como fazê-lo de outra forma. Talvez exista uma parte tua exatamente assim. Uma parte que continua alerta, que continua em alerta, que continua a tentar controlar, que tem medo, que agrada, que se esquece de si, não porque seja fraca, mas porque continua convencida de que essa é a única forma de te manter segura. E talvez a pergunta já não seja: como é que eu deixo de ser assim? Talvez agora a pergunta seja outra: o que é que essa parte de mim está, afinal, a tentar proteger? Porque quando fazemos esta pergunta, alguma coisa começa a mudar. Não imediatamente, mas profundamente. E é exatamente esta porta que eu gostava de abrir contigo, na experiência que vamos fazer a seguir. Não para mudar quem és, mas para começares, talvez pela primeira vez, a conhecer com gentileza, com ternura, essa parte de ti que vive há tanto tempo em piloto automático. Se sentires que faz sentido, permite agora que os teus olhos se fechem lentamente. E se preferires mantê-los abertos, também está tudo bem. O mais importante é que possas estar presente, respirando profundamente, sem forçar, apenas observando o ar a entrar e o ar a sair. Isso mesmo. Muito bem. Mais uma vez. Inspira e expira lentamente, como se a cada expiração o teu corpo pudesse libertar um pouco da tensão que foi acumulando ao longo do dia ou ao longo dos dias. Isso mesmo. Muito bem. E agora imagina que
estás a caminhar por um lugar muito tranquilo e não precisas de saber exatamente onde é. O teu subconsciente saberá. Talvez seja um caminho rodeado de árvores, talvez uma pequena estrada de terra, ou talvez mesmo um jardim silencioso. Observa apenas aquilo que naturalmente aparece. E enquanto caminhas, não existe pressa. Pela primeira vez hoje, não tens de resolver nada, não tens de provar nada, nem tens de cuidar de ninguém. Apenas caminhas. Isso mesmo. Muito bem. Caminhando nesse caminho longo, largo, seguro. E ao longe começas a ver uma casa antiga. É simples, acolhedora, como se estivesse à tua espera há muito tempo. E aproximas-te devagar e reparas que a porta já está entreaberta, como se alguém soubesse que um dia chegarias ali. Entras e o ambiente é tranquilo. Existe uma luz quente, um silêncio confortável. E à tua frente encontras uma enorme biblioteca com prateleiras altas, centenas de livros, talvez até milhares. E cada um deles representa uma história que foste escrevendo ao longo da tua vida. Experiências, memórias, aprendizagens, momentos felizes, momentos difíceis, tudo aquilo que de alguma forma ajudou a construir a mulher que és hoje. E enquanto observas esse lugar, reparas que um livro começa lentamente a destacar-se dos restantes. Não és tu que o escolhes, é ele que parece chamar por ti. Aproxima-te. Aproxima-te. Pega nele com delicadeza. Sente o peso nas tuas mãos. Observa a capa. Talvez até tenha um título. Talvez apenas uma cor. Talvez não tenha nada escrito. E está tudo bem. Porque não importa aquilo que a tua mente tenta compreender. Importa apenas aquilo que sentes. E agora abre gentilmente esse livro. E não precisas ler todas as páginas. Permite apenas que uma delas se abra naturalmente. Talvez apareça uma imagem, uma palavra, uma lembrança, ou mesmo uma sensação, ou talvez apenas um silêncio. Tudo o que surgir é suficiente. E enquanto permaneces aí, faz apenas uma pergunta, muito simples, muito tranquila. O que é que tentaste proteger em mim durante todos estes anos? Não procures uma resposta, apenas escuta. Talvez ela venha através de uma emoção, talvez através de uma memória, talvez através de uma sensação no corpo,
ou talvez não venha hoje, e isso também faz parte do caminho. Agora imagina que colocas uma mão sobre esse livro, como se estivesses a agradecer, porque compreendes uma coisa muito importante. Durante todos esses anos, essas aprendizagens não apareceram para te limitar, apareceram para te proteger, mesmo que hoje já não sejam necessárias da mesma forma. E em silêncio dizes apenas: obrigada por tudo o que fizestes para cuidar de mim. E aos poucos podemos aprender uma forma nova de viver. Não estás a rejeitar essa parte de ti. Não estás a lutar contra ela. Estás apenas a mostrar-lhe que hoje és adulta, que hoje existem recursos que antes não existiam, que hoje já não estás sozinha. E antes de fechares esse livro, repara que entre as páginas encontras um pequeno marcador, em branco, como se estivesse à espera de uma nova história. Não precisas de escrever nada agora. Basta saber que existem páginas da tua vida que ainda não foram escritas. E isso significa que o passado pode explicar muita coisa, mas não precisa de decidir o teu futuro. E fecha agora lentamente o livro e volta gentilmente a colocá-lo na estante. E, curiosamente, ao fazê-lo, reparas que a biblioteca já não parece exatamente igual. Nada mudou e, ao mesmo tempo, alguma coisa mudou dentro de ti. E podes até sorrir, se isso fizer sentido, ao respirar profundamente mais uma vez. Sente o apoio do teu corpo, o contacto dos pés, das mãos, da respiração. E muito devagar, começa gentilmente a regressar ao momento presente, sabendo que aquilo que hoje descobriste não termina quando este episódio acabar. Porque sempre que olhares para um padrão da tua vida, talvez deixes de perguntar: por que sou assim? E comeces simplesmente a perguntar: o que é que esta parte de mim ainda está a tentar proteger? E essa pergunta pode ser o início de uma transformação muito mais profunda do que imaginas. E antes de terminarmos, gostava que levasses contigo apenas uma ideia. Hoje não tentamos mudar quem tu és, nem tentamos eliminar uma parte da tua história. Fizemos algo muito diferente. Olhamos para um dos teus padrões, com curiosidade, em vez de o olharmos com julgamento. E acredita, essa pode ser uma das mudanças mais importantes que uma mulher faz na sua vida. Porque durante muito tempo, demasiado tempo, ensinaram-nos a lutar contra nós próprias, a corrigirmos-nos, a exigirmos mais, a tentar ser diferentes, mas raramente nos ensinaram a fazer uma pergunta tão simples como esta: o que é que esta parte de mim está a tentar proteger?
Talvez não encontres a resposta hoje. Talvez ela chegue amanhã ou daqui a alguns dias. Enquanto conduzes, enquanto caminhas ou num momento completamente inesperado. O subconsciente tem o seu próprio tempo e muitas vezes continua a trabalhar muito depois da conversa terminar. Por isso, nos próximos dias, convido-te apenas a observar, sem pressa, sem te corrigires, sempre que deres por ti a repetir um comportamento ou mesmo uma reação automática. Em vez de dizer porque é que eu sou assim, experimenta substituir essa pergunta por outra. O que é que esta parte de mim ainda acredita que precisa de proteger? E talvez descubras que, por detrás de muitos dos teus comportamentos, existia apenas uma tentativa de cuidar de ti, mesmo que hoje já exista uma forma mais leve de o fazer. E antes de nos despedirmos, quero deixar-te uma pequena semente, uma daquelas ideias que não precisa de ser compreendida de imediato. Basta que caminhe contigo. Durante esta semana, sempre que ouvires a tua voz interior dizer "Eu sou mesmo assim", experimenta responder-lhe em silêncio. Ou talvez esta tenha sido apenas a forma que encontrei para sobreviver. Será que eu sou mesmo assim? Ou talvez esta tenha sido apenas a forma que encontrei para sobreviver. Não precisas discutir com essa voz, nem de a convencer. Apenas abre esta possibilidade. Deixa que o espaço entre. Porque às vezes uma única pergunta é suficiente para começar a escrever uma história diferente. E se este episódio despertou alguma reflexão em ti, eu gostava muito de te ler. Conta-me nos comentários, houve algum padrão da tua vida que hoje olhaste de uma forma diferente? Eu leio as tuas palavras e muitas vezes é através delas que nascem os próximos sussurros. Se conheces uma mulher que vive constantemente a perguntar-se porque é que eu repito sempre o mesmo, partilha também com ela este episódio. Às vezes tudo o que alguém precisa é de ouvir que não está estragada, que existe uma explicação e, ainda mais importante, que existe um caminho. E se ao longo desta caminhada sentires que chegou o momento de aprofundares este percurso, este processo, com acompanhamento individual, será para mim um privilégio caminhar contigo. Cada percurso terapêutico é único e respeita o tempo de cada um, a história e as necessidades de cada mulher. Não se trata de mudar quem és, mas de criares um espaço seguro para compreenderes aquilo que o teu subconsciente tem vindo a tentar proteger. Obrigada por me permitires entrar por alguns minutos no teu mundo interior. Cuida de ti com a mesma delicadeza com que cuidarias de alguém que amas profundamente. Eu espero por ti no nosso próximo Sussurros do Subconsciente. Até lá, permite escutar aquilo que ainda vive em silêncio dentro de ti.